Boa noite, igreja. Deus seja louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Nós acabamos de ser abençoados, com louvor, com a ministração desse louvor, onde nós exaltamos o nome do nosso Deus, Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Eu quero te convidar nessa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 14, amém? Gênesis, capítulo 21, versículo 14. Deus seja louvado. Gostaria de convidar você para ficar de pé, você que está sentado. Vamos ficar de pé. Vamos ler a palavra do Senhor após uma oração. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Glória a Deus. Todos se encontraram? Diz assim o versículo 14. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nesta igreja, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra é linda, a tua palavra é maravilhosa. A tua palavra fala no nosso coração de maneira grande, de maneira poderosa. E mais uma vez, eu quero pedir a ti, Senhor, que o Senhor faça de mim um instrumento nas tuas mãos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, de mim, Senhor, não sai nada. Mas quando o Senhor coloca palavras na nossa boca, aí sim nós somos usados pelo Senhor, pela tua misericórdia. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Deus seja louvado. Glória a Deus. Eu quero, em nome de Jesus, te falar nessa noite que Deus, Ele tem projeto na nossa vida, mas para que isso aconteça, aquilo que nós pedimos ao Senhor, depende da nossa atitude diante de Deus. E eu gostaria de colocar um tema para esse pequeno sermão, para essa pequena meditação nessa noite, que o título será Vitória na Humilhação. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar, a princípio, focalizando nessa reflexão duas personagens principais, que é a história de Agar e a história de Ismael, que foram mandados embora. Ninguém quer ser mandado embora, não é verdade? Ninguém quer ser despedido. Quem quer ser despedido? Ninguém. E a Bíblia vai dizer que Agar, ela foi despedida, e a sua história, a história dessa mulher, foi uma história cheia de conflitos, cheia de sofrimentos, cheia de solidão e também de rejeição e medo. São coisas que realmente vêm influenciar na vida do ser humano. O que aconteceu com Agar coloca qualquer pessoa de semblante caído, coloca qualquer pessoa desanimada, coloca qualquer pessoa na condição de derrotado. Mas Agar, acima de tudo,
ela estava diante de três coisas importantes. A primeira, ela estava diante da superação. A segunda, ela estava diante da sustentação. E a terceira, ela estava diante também da provisão. E eu quero dizer nessa noite, meu irmão e minha irmã, que a intervenção divina a seu favor foi uma forte experiência nos momentos mais cruciais na vida de Agar. E isso acontece também comigo e com você. Nos momentos de dificuldade, nos momentos difíceis da nossa vida, sempre Deus está cuidando, sempre Deus está olhando para a sua situação e está com suas mãos para te acolher, para te trazer o socorro no momento certo. Glória a Deus. Quando nós lemos, o Gênesis capítulo 16, nós encontramos a história dessa família. A história de Abraão, a história de Sara, a história de Agar, a história de Ismael e a história também de Isaac. Abraão, Sara, é agora também junto à escrava Agar. Porque Sara, ela esquece que o projeto de Deus, que o plano de Deus, que aquilo que Deus promete para o ser humano, Deus cumpre. Só que às vezes nós não sabemos esperar. Hoje a irmã Daiane ministrou aqui nas 6 horas da manhã, na oração de 6 às 7. Ela fez uma pequena ministração sobre a espera. Ela falou sobre os Salmos 40. Mas às vezes, nós não temos paciência para esperar. A espera, ela é cansativa. E a espera, muitas das vezes, ela faz a pessoa tomar a decisão errada. Se você não tiver paciência para esperar, você toma a decisão errada. E Sara, na sua precipitação, ela arranja uma escrava egípcia para ficar também com seu marido, com Abraão. Nós sabemos que o tempo de Deus não é o tempo nosso. O tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus ainda ia chegar para a vida de Sara. Abraão já estava velho, a Bíblia vai dizer que Abraão já estava velho. Sara também já tinha cessado o costume das mulheres, E a princípio Sara pensava, se você for ler o texto a partir do capítulo 16 de Gênesis, 17, 18, 19, até 20, 21, você vai perceber que Sara, ela pensava a princípio que a promessa de Deus estaria com o herdeiro Damasceno. Como ela não quis esperar, ela arranja essa mulher, Sara, arranja Agar e traz Agar para dentro de casa. Depois Sara, ela não pensou naquilo que ela tinha feito direito. Ela tinha agido errado. Mas nós sabemos também, meus amados irmãos, que Deus, ele tem propósito em todas as coisas. Deus tem propósito em tudo que acontece na vida do ser humano. Note bem que ao nascer Ismael, uma relação entre Abraão e Agar, o menino ele foi crescendo e logo em seguida ele completou ali os seus 2 anos de idade, completou o 3º, o 4º, mas quando ele inteira 14 anos de idade, nesse período Deus aparece para Sara. Deus já tinha aparecido para Sara e a promessa se cumpriu. Sara também teve um filho. Só que quando o filho de Sara
vai crescendo e Isaac vai crescendo, ele começa, a Bíblia vai dizer que Ismael ria de Isaac, ele sorria para Isaac, ele tipo assim debochava, abusava do mais novo. Mas Sara, ela não gostou daquela reação, daquilo que estava acontecendo, e ela pega e fala com Abraão para que ele mandasse Sara embora, para que Sara pegasse o seu filho e mandasse ele embora. A Bíblia vai dizer que então ela chega para Abraão e diz: despede essa mulher, manda embora com o seu filho. Abraão, em princípio, ele não queria despedir essa mulher. Por que ele não queria despedir? Afinal de contas, apesar de não era a esposa legítima dele, mas ela tinha um filho com ele. Ele tinha um filho com ela, aliás. Então ele não queria despedi-la. Você imagina o coração de Abraão vendo Sara embora, porque Deus falou com ele, o próprio Deus disse para ele: olha, Abraão despediu sua mulher Agar e seu filho Ismael. Saía então mãe e filha com pão e odres de água, e ela saiu errante no deserto. Mas olha, veja bem, ele não queria, mas Deus chega perto dele e fala com ele assim: obedeça a voz de sua mulher, obedeça a vontade dela. E nesse momento difícil da vida de Agar, né, irmãos, que a gente for fazer uma reflexão do que aconteceu com essa mulher, é nessa trajetória que se assemelha, eu gostaria que você tivesse bastante atenção, que você assemelha a muitas pessoas que levam uma vida de solidão, que levam uma vida solitária, que levam uma vida enfrentando desafios, sendo humilhadas, enfrentando o deserto, né? E nós percebemos, meus amados irmãos, meus amadas irmãs, que muitos seres humanos, nós passamos por momentos semelhantes a esse, de dificuldades na nossa vida. Gênesis capítulo 16, versículo 7, diz que o anjo do Senhor, quando Agar foi embora, ele achou Agar junto, né? Ou colocou Agar ali junto a uma fonte de água, no deserto, junto à fonte, a caminho de Sur. Veja que o anjo diz a Agar: serva de Sara, de onde vem? E ela responde para o anjo. Ele fala: de onde vens e para onde vai? E ela disse: eu venho fugida da face de Sara, minha senhora. Então o anjo lhe disse: torna-te para a sua senhora. No texto, não vai dizer claramente que o anjo fala assim: volta para a casa de Abraão, volta para a casa de Sara. Mas se você for ler toda a história, você vai perceber que ela volta. Olha, o voltar para casa, o desistir da caminhada, porque uma pessoa, quando ela é expulsa de casa, quando ela é mandada embora, que ela recebe uma ordem para voltar, é muito difícil, porque aí entra também o processo de humilhação. Mesmo que você não esteja na casa, mas só de você ter voltado, é muito pesado, é muito difícil para uma pessoa que foi expulsa, que foi mandada embora. Nós cristãos, nós esquecemos dessa regra de humilhar, meus amados irmãos. Por isso que eu disse, a humilhação, o coração quebrantado, é que está o segredo da nossa vitória, o segredo do alcançar a bênção de Deus. Às vezes nós somos despedidos, nós vivemos em solidão, em sofrimento, em fuga, em luta, e às vezes nós somos perseguidos e esquecemos que as bênçãos de Deus estão na origem. A origem eu quero dizer na volta. Eu vejo assim quantas pessoas, por exemplo, saiu daqui no passado, saiu dessa igreja no passado, e às vezes foram para outras denominações, ou muitas das vezes saíram e nem está mais congregando em lugar nenhum. E Deus, quando coloca você em um lugar, a sua origem de ser abençoado é ali. A bênção sua está no reconhecimento.
A bênção sua está no admitir que há um processo de reconhecimento para que Deus, na nossa vida, na vida do ser humano. Glória a Deus, Deus seja louvado. Humilhar era necessário, e humilhar é necessário para todos nós. Sara, Agar, aliás, como voltar? Mas na volta de Sara estava o processo da sua vitória. Que a Bíblia vai dizer que Sara, Deus multiplicou a semente de Agar. Deus multiplicou a semente dela. Deus abençoou a vida daquele homem. Na humilhação é que Deus abençoa. É na humilhação que Deus dá a nossa recompensa. Deus traz a nossa bênção. Amém? A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos e irmãs, em Mateus capítulo 23, no versículo 12, está escrito que todo aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. Nós temos uma lembrança, basta lembrar, do livro de Jó, onde nós encontramos um Jó provado. A Bíblia vai dizer que ele foi provado 7 vezes. Se existe alguém que foi provado, se existe uma história de alguém que sofreu, foi Jó. Existem pessoas que até falam que o livro de Jó é um livro de parábolas. Não é de parábola, porque o próprio Jesus vai citar. Ele cita o livro de Jó. Então, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, Jó, ele sofreu. E como se não bastasse, os seus 3 amigos o levaram ao tribunal diante de Deus. Um tribunal moral, onde Jó foi desmoralizado, onde Jó foi acusado de ter cometido pecado. Você imagina uma pessoa no sofrimento, uma pessoa sofrendo dores, passando por todo tipo ali de provação, de lutas, e com o seu coração voltado para Deus, porque quando a sua esposa diz para Jó, para que ele viesse amaldiçoar o Deus dele e morresse, ele chama ela de louca. Ele chama ela de louca porque o coração da sua esposa não estava firmado em Deus, mas o coração de Jó sim, apesar de todo o seu sofrimento, apesar de toda a sua dor, ele continuou temendo a Deus e continuou com a sua vida voltada para Deus. E você imagina uma pessoa com seu coração voltado para Deus e ser acusado por 3 amigos que ele estava no pecado, que ele estava cometendo o pecado. Por isso é que ele estava sofrendo daquele jeito. E às vezes eu fico imaginando as palavras daqueles amigos com Jó. O que eles disseram para ele, que tipo de acusação eles falaram com Jó, Eu fico imaginando, mas lá no final do livro de Jó, nós vemos Deus falando com ele, meus amados irmãos. E Deus disse: eu vou mudar o seu cativeiro, eu vou mudar a sua sorte. Mas preste atenção em algo que acontece ali. Deus fala com Jó assim: olha, eu vou mudar a sua situação, vou restaurar tudo que você perdeu. Tudo, a Bíblia diz isso e afirma que ele conseguiu tudo 7 vezes mais. Só que Deus fala com ele assim: olha, eu vou fazer tudo isso na sua vida, vou mudar a sua vida totalmente. Mas antes dependia que Jó fosse até os seus amigos. E que amigos, Que tipo de amigos? E orasse por eles. Você veja bem o que Deus, a providência de Deus, para Jó dependia da sua humilhação. Agora Jó vai chegar perto de seus amigos, vai orar por eles.
sendo que eles tinham acusado ele de pecado, sendo que eles tinham dito para ele que aquilo que ele estava passando era fruto da desobediência, era fruto do pecado, era algo que ele tinha plantado e ele estava colhendo. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, a humilhação faz parte do crescimento, a humilhação faz parte de uma experiência nova com Deus. A humilhação vai fazer você aproximar do Senhor, vai fazer você ter intimidade com Deus. É difícil a gente humilhar diante de acontecimentos. Às vezes você tem sido desprezado, às vezes você tem sido deixado de lado, às vezes as pessoas não te dão a importância que às vezes você acha que merece, e por isso você às vezes tem andado de cabeça baixa, com os seus olhos, às vezes seu semblante abatido, porque você se sente como se fosse uma escória, como se não tivesse prestígio nenhum. Mas Deus, Ele vai afirmar para mim e para você que é na humilhação que nós vamos crescer, é na humilhação que nós vamos aproximar de Deus e ter ainda mais intimidade com Deus, porque Deus, a Bíblia vai dizer que Deus rejeita os soberbos, mas Ele abençoa os humildes. Deus tem planos, tem projeto para a tua vida, e às vezes depende simplesmente de uma humilhação. E qual que seria essa humilhação? Essa humilhação, ela muitas das vezes ela vai crescer, vai fazer você crescer na sua vida espiritual, na sua consciência, sabe, meus amados irmãos? E isso muda a sua vida totalmente diante de Deus. Olha, ontem eu estava fazendo um trabalho, mais os meus colegas de trabalho na Avenida do Contorno, 4041. E eu deixei o meu veículo pegando um pouquinho da garagem da dona, mas eu não percebi que eu tinha feito isso, porque a frente do prédio dela, um prédio baixo, parecia uma empresa, parecia uma grade de uma empresa. Então eu não sabia que era uma garagem de uma pessoa que morava ali. E eu subi com a turma para trabalhar, nós subimos, era 19 horas, e eu fiquei lá orientando eles para fazer o trabalho e ajudando em alguma coisa, e o tempo passou. E quando eu desci na frente do pessoal, desci era 9h30. Esse rapaz da portaria virou para mim e falou assim: aquele carro que está ali é seu? Eu disse: é. Aí ele disse: não, rapaz, deixou o carro ali pegando um pouquinho da garagem da dona e ela não entra ali. Essa dona é daquele jeito, você nem imagina. Aí eu logo pensei assim: bom, se ele sabia, podia ter ele em cima me avisar, porque sabia que o carro, perguntou, mas ele sabia que o carro era meu, que ele viu chegando. Irmãos, eu cheguei perto dessa mulher, quando eu cheguei perto do carro, ela já veio de lá para cá. Ela veio e chegou perto de mim, ela começou a me humilhar. Ela começou a me humilhar, ela foi me humilhando e falando por que eu fiz aquilo, que não sei o quê, se eu não tinha carteira de habilitação. Eu falei assim: dona, deixa eu falar para a senhora. Sinceramente, estava apagado aqui, eu nem pensei que aqui era uma residência. Mas eu admito o meu erro, aí que você prova que você é cristão. Eu admito o meu erro, eu venho pedir perdão à senhora, que a senhora possa me perdoar. Eu reconheço que eu errei. E ela virou para mim e disse: não, você errou mesmo. Você errou. Eu sei, eu não estou falando com a senhora que eu errei, mas eu estou te pedindo perdão. Eu não cometo uma coisa dessa aí, não. Eu não, de maneira nenhuma, se eu tivesse tido atenção aqui, eu não tinha deixado o carro aqui atrapalhar a senhora, não. Aí ela falou: senhora, me perdoa. Ela falou assim: isso não é coisa de perdoar para ninguém. Aí eu pensei assim: oh meu Deus, que coração duro, né? Aí que você conhece que a pessoa não tem Deus, não tem experiência com Deus. Mas no final eu abençoei ela naquele lugar. Falei: que Deus possa abençoar a sua vida, sabe? Peço à senhora mais uma vez o perdão, a desculpa, que eu não tive intenção de fazer isso. Mas que Deus possa abençoar a senhora. Que Deus possa abençoar a senhora de tal maneira que esse período que a senhora ficou me esperando aqui não venha atrapalhar a sua vida de jeito nenhum.
Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que eu vim embora com um sentimento, com o coração, sabe, um pouco triste, mas no mesmo tempo, eu vim tão tranquilo, tão sossegado, porque eu tinha feito a minha parte. As pessoas têm que ver em nós, como foi ministrado aqui essa semana, que nós somos luz. Que nós somos luz, e que luz não se mistura com trevas. A luz aonde chega, a Bíblia vai dizer que as trevas são dissipadas. O nosso comportamento, o nosso viver, muitas das vezes nós temos que suportar diante de certas pessoas, para que Deus verdadeiramente venha habitar no teu coração. Você quer sentir a presença de Deus assim, na sua vida, em todos os momentos? Por onde você andar, você quer sentir essa vontade, essa presença doce do Espírito Santo na sua vida? Tenha um coração quebrantado, tenha uma vida voltada para Deus, tenha um coração que possa humilhar, que possa reconhecer, sabe, que nós somos diferentes, que nós não somos iguais às pessoas que estão no mundo, né? Nós somos diferentes, por isso Deus nos abençoa, por isso a graça de Deus e a bondade de Deus está sobre nossa vida, né? Deus seja louvado. A chave secreta, irmãos e minhas irmãs, para a vitória está no humilhar. A chave secreta da vitória está em humilhar diante de Deus. Deus fala com Jó, você está em uma nova experiência, você não está vivendo do que ouvia, do que vivia antes, mas você está vivendo de forma pessoal, uma experiência comigo, diz Deus a Jó. Porque Jó, você vai ler lá o livro de Jó, está no último capítulo, Jó vai dizer assim que, agora os meus olhos viram, meus ouvidos ouviram, eu agora conheço o Senhor. Jó precisou de sofrer, Jó precisou passar por todas essas provações, por todas essas lutas, para ter uma experiência viva com Deus, para sentir, sabe, a presença de Deus e ver o que Deus faz na nossa vida e na vida do ser humano. Glória a Deus, Deus seja louvado. Mas Deus disse a Jó, antes da sua sorte ser mudada, dependia dele humilhar. Foi como eu disse, ele humilhou e chegou, orou para os seus amigos, entre aspas, né? Porque amigos desse jeito. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Às vezes nós temos pessoas que nós achamos que são pedras, tem até um ditado que fala, pedras de tropeço na nossa vida, não é verdade? Tem pessoa que vai pulando uma pedra de tropeço, né? Mas eu quero te dizer que não é não. Deus levanta esses tipos de pessoa, como levantou esses 3 amigos de Jó, sabe para quê? Para provar a nossa capacidade, para provar se você realmente é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Nós somos provados nesses momentos, porque ter uma vida junto com os irmãos da igreja, junto com as pessoas que nós convivemos, no culto, no nosso trabalho, é muito fácil. Mas quando nós deparamos com pessoas que realmente são pessoas de coração ruim, de coração mau, aí que Deus quer te provar, quer mostrar se realmente você é cristão, se realmente você tem o coração voltado para Deus, para que aquela outra pessoa possa olhar para você e sentir que Deus habita no seu coração, que Deus habita na sua vida, que Deus está fazendo diferença na sua vida. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós amamos, né? Deus é maravilhoso. Nós temos uma outra situação, quando Paulo, né, ele escreve aos Filipenses, e os irmãos estavam visitando ele na prisão, né? Essas foram suas palavras. Ele fala assim, ó, as coisas que aconteceram comigo contribuíram para o melhor proveito do Evangelho. Nós só aproveitamos o Evangelho, nós só desfrutamos do Evangelho quando nós vivemos esse Evangelho. Não é só ler, não é só ouvir, mas é colocar isso em prática dentro de nós. Paulo só conheceu realmente o verdadeiro Evangelho
à medida que ele foi provado, à medida que ele foi passando por tribulação, à medida que ele foi açoitado, foi passando por situações difíceis, mais ele aproximava de Deus, porque a pessoa só aproxima de Deus na luta. Quando nós estamos em situações de bem, às vezes nós não buscamos a Deus, mas quando nós estamos no vale, no lugar que às vezes não tem saída, né, é chamado de beco sem saída, ali é lugar de luta, é lugar de combate, é lugar de debate, é lugar de experiência com Deus, é lugar que Deus fala com a gente, sabe? Nós sentimos a presença viva de Deus na nossa vida. É na hora do sofrimento, é na hora da luta, é na hora que nós estamos num beco sem saída. Deus providencia a saída para nós. Deus providencia para a gente a nossa vitória, porque o Deus jamais ele vai desamparar aqueles que amam Ele, aqueles que estão do lado dEle. Todas essas situações que você tem passado, meu irmão e minha irmã, eu sei que tem pessoas aqui, às vezes tem pessoas que estão nos assistindo nesse momento aí pelas redes sociais, que às vezes está passando situação difícil, está vivendo uma vida de desespero, está vivendo uma vida sem esperança, que ele levanta de manhã e já levanta triste, ele já levanta desanimado, sem perspectiva nenhuma de vitória, sem perspectiva nenhuma de alegria na sua vida, de vencer. Mas eu quero te dizer nessa noite, está dentro de você o Espírito Santo de Deus para fazer com que você mude a sua vida diante de Deus. Humilhe-se diante do Senhor, humilhe diante da presença do Espírito Santo de Deus e comece a ter uma experiência viva com Deus, meus amados irmãos. O cristão, a cristã, que não tem uma experiência nova com Deus a cada dia, ele não está vivendo o verdadeiro evangelho. Eu te convido nessa noite a fazer uma reflexão da sua vida. Eu te convido essa noite a você meditar na palavra de Deus para que haja mudança na nossa vida. Nós temos que mudar. Nós estamos começando, apenas iniciando um ano. E se a gente começar logo agora no mês de janeiro, a guardar resíduo no nosso coração daquilo que passou no ano passado, das tristezas que nós passamos no ano passado, das decepções que nós tivemos no ano que passou, das derrotas que alguns tiveram, que nós passamos por algumas. Se a gente for viver isso nesse ano de 2023, a nossa vida vai ser um palco de derrota, um palco de desespero, e nós não vamos chegar em lugar nenhum. Mas se nós iniciarmos esse ano, como nós fizemos aqui, a igreja fez, eu pude participar aqui alguns dias, você buscar de Deus essa mudança, irmãos, não há nada que Deus não possa intervir. Foi antes de ontem, eu estava no monte à noite orando, e eu falando com Deus a respeito do nosso país. Você tem orado pelo país? Você tem buscado a Deus em prol do que está acontecendo? Olha, meu amado irmão, minha amada irmã, se você não colocar no seu coração, se você colocar um propósito no seu coração, de orar todos os dias, pelo menos um minuto, pelo nosso país, para que haja humilhação na vida dessas pessoas que estão achando que eles são os reis. Se você buscar de Deus, Deus muda, meu irmão. Deus muda, minha irmã. Não tem nada que Deus não possa intervir. A Bíblia vai contar a história de Nabucodonosor, que era um homem orgulhoso, um homem que não glorificava a Deus, um homem que não dava glória a Deus, um homem que achava que ele era o Senhor dos senhores. Um dia Deus age na vida desse homem e coloca ele junto com os animais. Você acha que Deus não tem condição de mudar o nosso país, de mudar a situação que nós estamos atravessando? Você tem orado por esse país, meu irmão, minha irmã? Ore, humilhe diante de Deus, fale com o Senhor, fale: Senhor, olha, eu nem orar direito, eu não sei. Eu sempre falo com Deus: Senhor, eu não sei orar como convém, eu não sei te buscar como convém, eu não sei nem te agradecer. Mas se você fizer
começar a fazer assim, Deus muda o Brasil por causa de uma oração. Deus muda a situação que nós estamos passando por causa da sua oração, da sua humilhação diante de Deus. Reconheça Deus na sua vida como o Senhor. Reconheça Deus na sua vida como o seu Senhor, o seu Salvador. Aquele que vai mudar, que vai transformar a nossa vida, vai transformar esse país, transformar a sua família, os seus familiares. Não desista não. Não desista do seu vizinho. Não desista daquele que te fez raiva o ano passado, te entristeceu muito. Ore por ele. Humilhe-se diante de Deus e ore por ele, que Deus vai mudar a sorte dessa pessoa. Deus vai mudar a vida dessa pessoa. Eu quero te convidar para ficar de pé. Antes de eu passar o microfone para o pastor Edmilson, eu gostaria que você ficasse de pé, para a gente estar orando. E eu gostaria que você pensasse agora, meu amado irmão, minha amada irmã, em alguém que te prejudicou, porque tem pessoas que nos prejudicam. Eu gostaria que você tirasse do seu coração agora, se existe alguma mágoa, se existe alguma tristeza, que você buscasse Deus para que isso caísse por terra, sabe? Para que o seu ano, se começasse um ano abençoado, se começasse um ano diferente, e a bênção de Deus vai vir sobre a sua vida, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu creio na Tua palavra, eu acredito na Tua palavra, Senhor, e eu sei que o Senhor é Deus da mudança, o Senhor é Deus da transformação. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor vai de encontro a cada vida, ó Senhor, que está aqui nessa noite, a vida daqueles que ouviram a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha trabalhar no coração da Tua igreja, que o Senhor venha tirar, meu Pai, se existe alguma tristeza, se existe algum ressentimento no coração de alguém que está ouvindo essa palavra nessa noite, que o Senhor possa julgar por terra, que o Senhor possa liberar, em nome de Jesus, uma bênção especial para essa vida, e que essa vida libere do seu coração, tira do seu coração, desacupe o seu coração, Pai, de toda mágoa, de toda tristeza, de todo ressentimento, de toda incredulidade. Faça novas todas as coisas, Senhor, que possamos, ó Deus, todos os dias, a todos os dias, ter experiência nova com o Senhor. Ah, Deus, ter motivos para sorrir, ter motivos para alegrar, porque mesmo na tristeza, quando a gente tem confiança no Senhor, não há motivo para chorar, porque o Senhor nos alegra. A Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, é a nossa coragem, é a nossa vitória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã.